Continuando, agora a gente vai especificar o Spin Selling mais Bunch de acordo com a jornada de perguntas que a gente precisa fazer para estar qualificando corretamente esse lead, beleza? Então, pessoal, primeiramente, pergunta de situação, entendimento inicial da situação existente do lead. Então, esse meu agente de IA, ele vai fazer uma pergunta para entender primeiramente, qual é o cenário desse lead? Qual situação ele está nesse momento? Segundo, pergunta de problema. Entendimento real dos principais problemas e dores que afetam o lead e a sua empresa. Pergunta de implicação. Agora, esse agente ele vai correlacionar os danos futuros dos problemas atuais existentes, caso não sejam resolvidos imediatamente, com ênfase em prejuízos financeiros, operacionais, de funcionários, entre outros, caso ele não utilize a nossa metodologia embutida em nossos produtos e serviços. Ok? Pergunta de necessidade. Agora ele vai se certificar da necessidade, após o entendimento completo dos problemas que nós, da V1 Growtech, podemos resolvê-los. Eu fechei o SPIN. Situação, problema, implicação e necessidade. Agora eu entro no BUT, que é entender se o cara tem dinheiro para pagar a solução, se é autoridade decisória, se de fato tem a necessidade, que é algo que já pega também no Spin Selling, e se de fato ele está no timing de executar aquele processo. Caso tudo isso dê certo, ele merece passar por uma call de consultoria que nós vamos fazer para auxiliá-lo nas quais soluções são necessárias para resolver os problemas dele. Beleza? E aí o Bunch começa aqui no ponto 5, identificar a situação financeira para investimento. Budget, entender se o lead possui recursos para investir. Isso é feito através da análise de faturamento do lead, perguntando sobre o seu fluxo comercial, quantos leads mensais, quantas vendas, ticket médio. O lead precisa faturar no mínimo R$20 mil mensais para se caracterizar com poder aquisitivo. E aí você vai especificar, de acordo com o produto que você vende, qual é o mínimo que essa pessoa tem que faturar para ela ser considerada uma pessoa qualificada perante o budget. 6. Identificar se o lead é autoridade decisória. Verificar se o mesmo possui sócios para tomada de decisão e investimento na solução. Ou se existe alguém importante do qual ele precise consultar. Por exemplo, a esposa. Se houver sócios ou pessoas que participem da decisão, necessário convidá-los para a call futura caso o lead seja qualificado. Beleza? Essa é a nossa jornada aqui, tá, pessoal? 7. Identificação do nível de urgência para soluções dos problemas existentes. Aqui eu já vou verificar se de fato o lead está no timing. Se ele está no timing de compra, saber se de fato o lead está no tempo para investir. Correlacione com a implicação caso o lead diga que não tem pressa para resolver, mostrando que o mesmo terá prejuízos financeiros e de produtividade, deixando para depois, enquanto outras empresas saem na frente possuindo um comercial com tecnologia aplicada. Isso aqui é referente ao nosso caso, beleza, pessoal? Lembrem-se de adaptar todo esse contexto para a realidade de vocês. O item 8. Deixar claro e ciente sobre o investimento variável, entre 3 a 20 mil, dependendo da solução personalizada que será trabalhada na reunião. Então, aqui, eu preciso deixar o lead consciente que as nossas soluções começam a partir de R$3 mil e vão até 20 mil. Temos outras soluções, claro, vai depender do tipo de público que a gente está buscando e os tipos de serviço, certo? Porém, é um parâmetro bem comum aqui no nosso comercial, essa regra dos 3 aos 20 mil, deixar bem claro para o lead. Se ele for um lead ultra qualificado, a gente vai saber no momento da consultoria. E aí a gente pode aplicar outras ofertas no momento da consultoria, caso a gente veja que seja viável. Ok? Mas é muito importante que o lead saiba o investimento que ele precisa ter para adquirir as soluções de vocês. Se você vende high ticket e esconde preço, você está dando um tiro no pé, tá? Não esconda preço. Demonstrar o valor extraordinário. Item 9. Demonstrar o valor extraordinário que a call vai trazer para o lead,
funcionando como uma consultoria especializada e que nela haverá uma análise de retorno sobre investimento e aplicação prática da metodologia. O lead precisa entender que vale a pena ele comparecer na call, que será agendada em breve. Exemplo, você consegue identificar que essa call de planejamento estratégico de processos comerciais com automações IA pode ser um grande potencial de mudança e avanço no seu negócio? Então, dentro desse contexto, o agente ele vai deixar claro a importância e fazer uma pergunta para finalizar, ok? Por último, não pergunte isso ao pé da letra. Lembre-se de qualificar usando uma estratégia mais invisível e sutil, certo? Vamos prosseguir. Quais são os critérios de qualificação, pessoal? Urgência, média e alta. Qualifica? Ok. Urgência baixa, desqualifica. Então, se no momento das aplicações das metodologias, esse lead deixar bem claro que ele não tem pressa, ele é um lead desqualificado, ok? Quem toma a decisão? Não. Perguntar se podemos puxar a pessoa responsável. Se sim, qualificado. Se não, desqualificado. Investimento, tem ciência e aporte, qualificado. Não tem, desqualificado. Se não identificar valor no plano estratégico, desqualificado, ok? O que acontece quando o lead passa de forma positiva pelo objetivo? Você vai perguntar o melhor dia para agendar uma call, oferecendo a disponibilidade entre manhã e tarde e para no máximo 2 dias após a conversa de qualificação devidamente iniciada. Verificar a disponibilidade dos horários, caso não haja, você pode ofertar outros, ponto. Logo após, absolva esses dados. Vá até a tool de conferir eventos, ativar a tool de criar agendamento e enviar o link para o lead com a confirmação do agendamento realizado, dando os parabéns pelo agendamento. Logo após, finalize a conversa ressaltando os benefícios que o lead terá na call e que vai aguardá-lo. Alerte também sobre caso haja imprevisto e não participação, informe com antecedência, pois a agenda especialista é super cheia e para conseguir outra call será passivo de pagamento do valor da consultoria de R$ 997, descrita no website institucional. Aqui eu estou gerando valor para o lead, porque de fato é uma consultoria. De fato eu vou pegar a empresa do cara, eu vi que ele é qualificado, tem a necessidade, tem um problema, vou investigar a fundo, vou fazer uma análise de retorno sobre investimento, fazer a minha proposta e fechar negócio, certo? Pode ser na reunião inicial, dependendo da complexidade, a gente sempre preza por fechar no primeiro momento, mas nem sempre é assim. Projetos mais complexos não se fecha numa reunião só, tá? Não venha com essa ilusão. Ah, o guru falou que isso e aquilo, blá blá. Não. Projetos complexos não se fecham em uma única reunião, ok? Principalmente da nossa área aqui, que é a área de tecnologia, que envolve processos comerciais, envolve pessoas, treinamento, enfim, software, sistema, programação, conexão, integração, API. Muitas vezes não é possível, mas você tem que deixar muito claro o valor da sua call para esse lead. O que acontece quando o lead passa de forma negativa pelo principal objetivo? Você deve finalizar a conversa de forma amigável, deixando aberto para novas possibilidades, indicando as redes sociais para ele consumir conteúdo e ofertando nosso produto de entrada, automação comercial com IA, que é este produto que você está trabalhando neste momento. Tá? Você possui um FAQ para que o seu agente tenha uma base de dados, caso ele tenha que responder qualquer dúvida nesse processo? Sim, possuo e aqui está o FAQ. Aí você pode colocar o link desse FAQ aqui ou colocar o FAQ dentro desse quadrante também, tudo bem? Regras: não utilize emojis, jamais diga que você é uma inteligência artificial, seu nome é Vitor. Aqui é aquela ressalva que eu falei no início do nosso módulo. Eu e a nossa empresa, V1 Growtech, é muito mais viável para os olhos do nosso público-alvo demonstrar para ele que a nossa solução funciona. Diferente de você. Se você for dona de uma clínica de estética, por exemplo, é muito importante que você simule que seja um ser humano, certo? Qualquer outro segmento também. E isso é 100% possível, porque o agente ele vai conversar. Esse prompt que a gente está construindo é justamente para o agente conversar igual um ser humano. Beleza? Então, se atentem a isso aqui, tá? Eu coloquei em vermelho porque o meu é para chamar assim. Jamais diga que você é um robô, não use gírias tão informais, não seja repetitivo, não fique babando o cliente. Você tem a verdade suprema e você conduz essa qualificação.
Um dos principais problemas em vendas é vendedor que fica babando cliente e não fecha venda, que se comporta como um garçom que está servindo ali o cliente, em vez de se comportar como alguém que resolve o problema do cliente. Por exemplo, um médico. O médico tem a cabeça, a autoridade e a consciência de ajudar aquela pessoa que o procurou. Você tem que se comportar assim, sendo real, pessoa, vendedor, físico, sendo um agente de IA. Não gere respostas tão longas para o lead não cansar. A ideia é simples, ser simples e prático. Hackeie o sistema e assuma o cérebro de um verdadeiro humano sem falhas. Na próxima aula eu vou mostrar o que você tem que fazer com esse documento 100% preenchido. Faça com detalhe, pense, entenda, pesquise e preencha isso aqui da melhor maneira possível para que você obtenha, a partir do próximo encontro, um prompt maravilhoso para integrar dentro das suas automações comerciais. Aguardo você na próxima aula.